Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 19 a 27. Versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para que os judeus, como os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferido golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo de 1 Coríntios 9. Hoje o estudo a partir do versículo 19, que diz assim: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo, como cristão, era livre das amarras da lei de Moisés e de outras obrigações, mas voluntariamente se fez escravo ou servo dos outros. O propósito era alcançar as pessoas em seu contexto, para que por todos os meios possíveis pudesse salvar algumas almas para Cristo, participando das bênçãos do Evangelho. Uma vez eu vi um pastor famoso trazendo um ensino que eu guardei para a minha vida e já apliquei várias vezes. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos mudar o mundo inteiro, fazer com que todos concordem, todos aceitem Jesus, aceitem a salvação que só Jesus pode nos proporcionar. E é muito difícil alcançar todas as pessoas do mundo, mas nós podemos alcançar o nosso mundo, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, o ambiente onde nós trabalhamos, os ambientes que nós frequentamos. Então nós não precisamos mudar o mundo. Cada um tem que fazer a sua parte para nós podermos mudar o nosso mundo. O versículo 20 diz assim: Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aí no 21, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. No 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Observem, meus irmãos, como Paulo usa de estratégia para conseguir acessar o mundo de cada povo. Lembra de cada um ter o próprio mundo? Nós vemos alguns pregadores em constante batalha contra os não cristãos. Essa estratégia acaba gerando muito mais resistência e até mesmo discórdia em vez de conversão. Não se trata de concordar ou até mesmo normalizar o pecado. Trata-se apenas de ser inteligente, flexível e perseverante por um objetivo maior. Paulo não se transformava em outra pessoa para tentar alcançar as almas.
Ele não concordava com o pecado e muito menos compactuava com o culto aos outros deuses. Ele apenas se controlava para conseguir conquistar a confiança e a liberdade para pregar o Evangelho. Quantas vezes presenciamos cristãos rejeitando ou se recusando a se relacionar com não cristãos por terem opiniões diferentes, muitas vezes até mesmo entre os próprios cristãos, porém de denominações diferentes. Vamos ver aqui uma passagem bíblica muito conhecida e muito importante, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde o próprio Jesus diz, presta atenção: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui, Jesus está falando se nós cristãos perdemos a nossa essência. Eu trouxe essa referência para fazer uma pergunta e convidar os irmãos a refletir. Como você vai ser o sal da terra se você só vive no meio de sal? Se você só vive entre os cristãos, entre os irmãos dentro da mesma denominação, todos os demais você não quer viver, você não quer conhecer, você não quer participar, não quer estar em comunhão. Que sal é esse? Vai temperar o que esse sal agindo assim? Pode até não ser insípido, mas não cumpre o seu papel de temperar e acaba sendo perdido. Vamos para o versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, Paulo dizendo, com o fim de me tornar cooperador com ele, ou seja, de cumprir a missão dada a todos nós cristãos por Jesus Cristo. Como é maravilhoso ter o entendimento da palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos a duvidar de Paulo e de sua missão evangelística. Mas, na verdade, Paulo sempre vive e ensina conforme os mandamentos de Deus e o próprio Evangelho de Jesus. O que nos traz dúvidas é justamente a falta de conhecimento e a distorção da palavra por falsos mestres. Por isso é muito importante conhecermos a palavra de Deus, lermos a Bíblia, estudarmos a palavra, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo aqui, meus irmãos, usa a metáfora de uma corrida de estádio para exortar os cristãos a correrem com disciplina e foco para ganhar o prêmio eterno, não apenas para participar da corrida. Ele enfatiza que, embora muitos corram, só um ganha o prêmio temporário. Ou seja, não busqueis a recompensa aqui na terra, buscai no céu, na glória. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O versículo parte de uma analogia de Paulo sobre o autodomínio e a corrida cristã. Enfatiza que assim como atletas se disciplinam para um prêmio mortal, os cristãos devem se esforçar para uma recompensa eterna, uma coroa incorruptível, que é a vida eterna na glória com o nosso Senhor. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo diz que não corre sem ter um objetivo claro, sugerindo que a vida cristã deve ter um propósito definido. Ele também compara a falta de propósito a lutar batendo no ar, ou seja, sem um oponente real e sem ter uma meta a ser alcançada. Em outras palavras, ele compara a vida cristã
a uma corrida ou luta, onde é preciso ter um alvo claro e não agir sem objetivo ou sem esforço. A passagem segue explicando que é preciso disciplina e treinamento para atingir o alvo. Mas qual é o alvo que Paulo se refere? A salvação, meus irmãos, a salvação da alma. É esse o alvo. O alvo é Jesus. Jesus não deixou para nós uma palavra maravilhosa dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O nosso alvo é Jesus. Versículo 27. Para concluir esse trecho de estudo e concluir também o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que mensagem bonita. Paulo está dizendo que ele mesmo se cuida, ele mesmo se domina, para que ele possa viver o evangelho que ele prega, e não simplesmente apontar para os outros o caminho, para que a sua vida sirva de testemunho. Este último versículo do capítulo 9 é um chamado à alta disciplina e santificação, para evitar a reprovação, como um atleta que treina para não ser desclassificado. O esmurrar o corpo, a qual Paulo falou, significa submeter os desejos e paixões carnais à vontade de Deus, evitando que os prazeres mundanos atrapalhem o propósito divino. Trouxe mais uma referência bíblica para a gente concluir esse trecho de estudo, que está lá em Lucas 9, dos versículos 23 a 25, que é a seguinte: dizia a todos, quem que dizia? Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo. Vejam o que Jesus nos ensina. Meus irmãos, para concluir mais esse trecho de estudo, vou trazer mais uma vez uma frase que eu sempre falo dos nossos estudos. Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, estude, busque o entendimento, busque uma intimidade com Deus, peça ao Espírito Santo que te dê discernimento, que abra seus olhos espirituais para que você tenha um entendimento, o verdadeiro entendimento da mensagem da palavra de Deus, para que ela possa edificar a sua vida e, consequentemente, você possa edificar a vida de outras pessoas. A verdade não está em mim, a verdade não está no pastor, a verdade não está no padre, a verdade está na Bíblia. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.